Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Roberto Guedes, arquiteto da Bezalel Arquitetura. Vim aqui nesse vídeo para te perguntar como terminar uma obra bem. Vocês sabem? Bom, ao longo dessa minha trajetória fazendo casas, fazendo projetos de casas, a gente percebeu aqui dentro do escritório que as pessoas têm um determinado orçamento e que esse orçamento geralmente estoura, né? A gente tem visto, né, as pessoas se estressarem por causa do lado financeiro, que realmente dói, aonde que mais dói é o bolso, né? Eu acho que já comentei aqui em outro vídeo, mas o bolso realmente pesa. E quando a gente faz um projeto de arquitetura, a gente sempre questiona o cliente a questão do financeiro, quanto que ele tem para fazer o investimento. E é muito importante essa pergunta e é muito importante você ter um feedback sincero do cliente, tendo, né, a quantia exata ou aproximada do que ele tem como expectativa em gastar na obra e todo o processo de projeto e obra, porque você entra com o seu projeto mais conciso naquilo que tem que ser feito, né? E aí você puxa ele para a realidade. Hoje em dia da construção, por exemplo, casas de alto padrão saem um metro quadrado aí de 3.000 a 3.500, 4.000 e aí, dependendo, pode subir muito esse limite. Quando a gente vai para uma obra mais de um bom custo-benefício, pode variar entre uns 2.500 a 3.500. Isso hoje nessa realidade que a gente está vivendo pós-pandemia. Então, isso em metragem quadrada, ou seja, você tem um metro quadrado, você vai gastar nessa faixa aí. A gente não tem como fazer muita mágica, né? Vira e mexe, eu tenho alguns clientes que perguntam, mas se eu fizer de estrutura metálica, se eu fizer de estrutura de concreto, se eu fizer de madeira, se eu fizer isso... Cara, você vai ter o cimento, você vai ter a areia, você vai ter o tijolo, você vai ter uma placa de cimento, a placa cimentícia, né, que faz o fechamento. Se você for de drywall, cara, o metro quadrado vai tender a uma curva muito pequena, né, em relação, apesar do aço hoje, né, nesse dia de hoje, está um pouco acima dos valores, né, do ano passado, mas enfim, a média vai ser essa, a gente não consegue fugir muito. Tanto é que a gente tem um sindicato da construção civil que faz uma análise de CUB, lá tem, pelas normas, sai alguns cálculos menores do que da nossa realidade de mercado, devido à fundação, aterro, etc e tal, dentro da obra. Enfim, por que eu te chamei a atenção para você terminar uma obra bem? E o que é terminar a obra bem? É você terminar com fôlego financeiro. Você terminar não tendo dívida financeira, você não tendo que fazer recursos, vender imóvel, vender carro, vender lanche, o que for que você tiver para vender, moto, enfim. Né, tem uns que querem até vender a mulher, às vezes, pelo o conflito, né? Vender os filhos, porque vira realmente, e ao longo dessa trajetória, eu lembro de ter um amigo meu, engenheiro, muito mais velho que eu, que ele falou para mim logo no início, ele falou, Roberto, tenha muito cuidado nos seus projetos, porque são sonhos, são realizações, e ele já tinha visto muitos términos de casamento por causa de obra, ou seja, chega na estrutura, não tem mais dinheiro, o sonho do papel ali é maravilhoso, mas não teve a capacidade de terminar. Então isso também é uma responsabilidade do arquiteto, né? A gente como projetista, como aquele que vai lançar à frente o sonho, ter uma sinceridade e transparência com o cliente para poder falar que não vai dar para construir daquele jeito, porque ele vai precisar de tantos milhões ou tantos mil para terminar, para fazer a obra. Então a gente tem que ter essa consciência. Cabe também ao cliente saber que ele tem que botar o pezinho no chão, opa, então não vou fazer mais um cômodo ali de 20 metros quadrados, nem outro de 50, nem isso nem aquilo. Eu vou adequar a minha necessidade. Porque o mais barato dentro do processo de projeto e obra é o papel. Ali a gente consegue desenhar, puxa para cá, faz aqui, não sei o quê. Na hora que vai para a construção real, aí começa a apertar, porque você tem a mão de obra, aí você tem o pedreiro, você tem o mestre de obra, você tem o encarregado, você tem o engenheiro, você tem o outro arquiteto, você vai tendo milhões de fornecedores de esquadria, fornecedor de madeira, de marmoaria. Você vai tendo outras demandas que precisam ser pagas. E às vezes o tempo de obra, não, por que eu não previ isso aqui? Vou quebrar essa parede para fazer. Devia ter visto em projeto? Aquelas 2 semanas de atraso de obra já pagou o projeto. Então assim, a dica máxima que eu tenho dado hoje aos meus clientes é o seguinte, você tem 1 milhão, já começa a pensar em 900 mil, porque esses 100 mil... ali você já deixa de reserva para o final da obra. Cara, pensa numa casa que vai até 900 mil, porque pelo menos se você comer esses 10%, vai ser no final. Se é um cara mais seguro ainda, mais conservador, cara, já economiza 20%.
Cara, eu tenho 1 milhão, mas eu vou deixar para essa obra, eu vou fazer essa casa com 800 mil. Bom, você quer uma casa de 5 quartos, piscina, jacuzzi, cachoeira, escorregador, cara, não vai dar, né? Você vai ter que botar o pezinho no chão e falar, o que eu consigo fazer com 800 mil? São 3 quartos, 4 quartos, né? E aí você tem que ser muito sincero também com quem vai projetar. Se dentro desses 800 mil está incluso, é só obra civil, se tem o lote, porque o lote geralmente se você não tem o lote já vai ser um bom abatimento. E tem outra, você vai entrar na sua casa nova, você vai precisar de quê? Dos armários planejados, que é a marcenaria, que também tem um custo alto, né? Quando você vai botar na proporção aí, vai variar até de 15% a 30%, algumas até 40% do valor do custo total da obra. Então tem marcenarias que realmente despendem, aí vai pelo detalhe, tem N fatores que influenciam nisso. E você tem o mobiliário, que é né? Você vai sentar na mesa, na cadeira, vai ter sofá, vai ter cama, tudo novo. Você está construindo uma casa nova, então você tem que ponderar toda essa situação, principalmente quem vai projetar. Ele tem que ter isso no radar para poder fazer o melhor para você e não te asfixiar no final ou no meio, né? Que às vezes está no meio da obra, acabou o dinheiro e aí, como é que você vai morar? Vai ficar aquela obra parada. Isso é até conselho bíblico, né? Diz que a gente tem que calcular antes de construir uma torre, está lá em Lucas. Eu não lembro o versículo agora, mas está lá. Isso é bíblico. Não construa nada que você não dê capacidade de terminar. Para não ficar lá as pessoas passando falando, olha lá, não conseguiu, não deu conta. Então a melhor coisa, tenha sempre o seu orçamento bem definido ou a sua capacidade financeira, porque você também pode, além de ter um montante, você ter uma capacidade de pagamento parcelando alguma dívida que vai caber no seu bolso, você não vai morrer no final, né? E nem vai passar uma vida se apertando para poder terminar a sua casa, mas considerando como se fosse um aluguel, algo que entre nos seus 10, 30, até 30% do seu orçamento familiar. Então pense bem, é para isso que eu estou aqui mandando esse vídeo, porque o que eu tenho visto ao longo dessa trajetória o mais importante é você ter uma boa capacidade de fazer o seu orçamento e o seu projeto andarem alinhados, né? E dentro do projeto aí você tem as suas outras dimensões, a estética, a funcional, né? As suas reais necessidades. E pós-pandemia, né? Ou dentro dessa pandemia que a gente tem vivido, quais são as suas reais necessidades? Além do seu orçamento, pense bem nisso, tá? Mas isso é um tema de outro vídeo aí que eu vou mandar para vocês. Até a próxima, pessoal. Espero que tenha contribuído. E qualquer dúvida é só mandar uma conversa aí no inbox, falar comigo que a gente responde aí. Forte abraço.